A quinta-feira será de sol entre nuvens nas regiões do Vale do São Francisco, metropolitana de Salvador e centro-sul baiano. Deve chover em algumas áreas do oeste e extremo sul. Na sexta-feira, dia de sol em boa parte do estado, com a presença de algumas nuvens. Chuvas são esperadas para a capital. Amanhã chove moderadamente em Caravelas e Jucuruçu. Em Medeiros Neto, chuvas fortes. Em Alcobaça, dia de sol com poucas nuvens. A água também deve cair em Teixeira de Freitas nessa quinta-feira. Já o fim de semana será de sol, com a presença de nuvens na sexta e no domingo, com as temperaturas seguindo elevadas. Agora a gente fala sobre saúde e quando o assunto é ler o que está escrito nos rótulos, muita gente não dá muita importância, ignorando aí informações que têm tudo a ver com a nossa saúde. Esse foi outro assunto mostrado aqui no Cidade Notícias que a gente vai rever agora nessa semana. Você costuma ler as informações contidas nos rótulos dos alimentos que consome? Em algum momento já conferiu as informações nutricionais? Calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, sal, açúcar, vitaminas e minerais existentes em cada porção? Eu olho sim, porque é importante, né, saber se é bom para a saúde ou não. É bom saber, sim. Estou lutando para perder peso. E agora mesmo, eu estou comprando mais, assim, coisas que tem menos caloria, entendeu? Aí eu vou logo para os integral, entendeu? Essas coisas assim. Já conta com a ajuda então do especialista nesse caso, né? Sim, já fui no médico, um portinho lá de casa, aí ela falou, passou uma listinha do que é bom, né, para saúde que é melhor. Eu gosto de comprar mais aqueles alimentos que é bom para mim consumir, que eu fico mais magra também, né? Quando você vai fazer as compras, você costuma analisar aquele rótulo do alimento, o valor nutricional dele, calorias, carboidratos, aquela coisa toda? Não, dificilmente. Alguns sim, outros não. Mas sabe direitinho o que significa cada coisa? Também alguns sim, outros também não. Moça, eu vou, pego o produto que eu quero e consumo normal. Eu não fico olhando rótulo nem nada do tipo. Fica preocupado se isso pode dar problema na saúde? Não, bem difícil. Mesmo não analisando todos os rótulos, Beatriz estabelece regras em casa. Lá em casa é sempre alimentos saudáveis e a gente dá prioridade sempre para fruta, verdura, legume. E dia de comer doce é só sábado, então sábado é o dia da diversão. Mas por que analisar os rótulos do que estou consumindo, hein, doutor? Olha só, Cleiton, a gente diz que a primeira coisa que a gente precisa, inclusive ensinar nas escolas, é a respeito do que é constituído os alimentos. A gente sabe de tanta coisa, a gente aprende tanta coisa na escola, só que a gente não aprende isso. Tipo assim, o que tem nos alimentos que nos alimenta, nos dá caloria, nos dá energia? A gente diz que são os macronutrientes e os micronutrientes. Parecem nomes complexos, mas que a gente já ouviu no dia a dia. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras, que normalmente estão presentes em grandes quantidades nos alimentos, por isso são chamados macronutrientes. Já os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Segundo o último Censo Nacional de Saúde, atualmente 56% dos adultos estão acima do peso ou obesos. O especialista diz que o problema está atrelado ao consumo dos alimentos sem a devida análise. As crianças e os adolescentes, quando eu falo isso, são entre 5 e 17 anos, a maioria das vezes, eles seguem os nossos exemplos. O que a gente come, o que a gente faz de atividade física, como a gente se relaciona com as pessoas. 1/3 das crianças e adolescentes, ou seja, 1 a cada 3, está acima do peso ou obeso. Isso é um grande problema. E assim, e como que a gente pode, na verdade, combater essa epidemia chamada obesidade? Conhecendo melhor os alimentos e prestando atenção no rótulo dos alimentos. Porque o rótulo dos alimentos, ele traz várias informações. Durante a Conferência das Informações Nutricionais, é preciso se atentar a quantas calorias você precisa consumir diariamente. Eu tenho 47 anos, tenho 1,73 m, peso 90 quilos. A minha mulher tem 47 anos, 1,73 m, só que ela pesa 70 quilos. A minha taxa metabólica, ou seja, o meu salário de calorias, são 2.000 calorias diárias. A dela é 1.400.
Ou seja, eu gasto praticamente 600 calorias, que é quase um almoço. Feijão, arroz, salada e carne. 600 calorias. Eu posso comer quase um almoço a mais do que ela. No rótulo dos alimentos, ele vem trazendo, por exemplo, quando você vai tomar um iogurte, no iogurte vem dizendo, olha, nesse copinho de 200 ml, eu tenho 120 calorias. Então, nós precisamos ir conhecer, nossa, Tani, mas eu vou ficar olhando todo o alimento toda vez que eu for comer. Eu digo o seguinte, Cleiton, que a maioria das vezes, quando você gosta de um iogurte, toda vez você compra o mesmo iogurte. Então ficou muito fácil, eu já sei que aquele iogurte que eu tomo tem 120 calorias. Tome cuidado também com as gorduras presentes em cada produto, principalmente as hidrogenadas. As gorduras que têm mais hidrogênio fazem mais mal. Então, por exemplo, a gordura da carne, a gordura da manteiga, a gordura da banha de porco, são gorduras que são saturadas em hidrogênio. Já as gorduras que têm menos hidrogênio, por exemplo, o coco, o abacate, o azeite, os óleos que a gente tem, o óleo de coco, por exemplo, eles têm menos hidrogênio, então faz menos mal. O especialista enfatiza que dietas devem ser ideais para cada tipo de pessoa. Não saia removendo todo tipo de alimento da rotina. O segredo está no equilíbrio. Você sabia, Cleiton, que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar de novo? E voltam a engordar por quê? Dieta vem do grego diaita, significa modo de vida. Qualquer coisa que você faça que não faz parte do seu modo de vida está fadado ao fracasso. Eu tenho um amigo baiano que mora aqui no Espírito Santo, eu estou falando do Espírito Santo. Ele falou o seguinte, doutor, você pode cortar qualquer coisa da minha alimentação, só não corte minha farinha. Ele já falou isso. Sim, aí você já entendeu, se você cortar, não, então você não pode... Não, ele deve comer a farinha, mas eu tenho que entender que a farinha é um carboidrato e que ele precisa equilibrar essa farinha. Termina aqui essa edição do Cidade Notícias, amanhã novo encontro. Obrigado pela audiência.